Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o Dia do Laço Branco, a mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. E para isso recebo os nossos convidados, João Vidal, aqui ao meu lado, estudante de Direito, produtor cultural, pesquisador da cultura afro-brasileira e mais outras coisas também, né, João? Seja Exatamente. bem-vindo. Olá, sou João Irapuã, agradeço muito o convite da vereadora Malu para a gente discutir sobre esse tema muito importante. Certo, e também Leandro Sérgio, ele é apresentador, publicitário, empresário, seja bem-vindo. Obrigado, bom estar aqui de volta na RTV, com esse tema tão importante do programa Mulheres em Pauta da Câmara Municipal. Obrigado, vereadora Malu, pelo convite. Certo, vereadora Malu Fernandes, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mulheres. Obrigada, Júlia. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. É muito importante a gente ter homens também discutindo essa pauta tão importante para a nossa cidade. Certo, para a gente começar, né, vereadora, conta mais para a gente qual é a relevância de trazer homens para essa discussão. O Dia do Laço Branco iniciou um movimento lá no Canadá depois de uma tragédia, né? Com certeza. E o Dia do Laço Branco faz parte de uma campanha internacional e que acontece aqui no nosso país, que são os 21 dias de combate à violência contra as mulheres, que começou no dia 20 de novembro da Consciência Negra e que vai se arrastando até o dia 10 de dezembro. E o dia 6 é uma data para a mobilização dos homens, porque não adianta a gente falar sobre o combate ao machismo, combate à violência contra as mulheres somente para as mulheres. A gente precisa também ter o apoio dos homens para a gente conseguir construir uma sociedade mais equânime do ponto de vista, né, da relação dos homens e das mulheres, para que todos tenham oportunidade, para que a gente tenha uma cidade aí de mais paz e justiça. Certo. João, então, né, vocês aqui, nossos convidados, como homens, falando sobre a importância dessa discussão, de debater esse assunto. Bom, assim, a gente vive numa sociedade muito machista, né? E a gente sabe que boa parte dos homens não escutam as mulheres, né? E assim, tem dados do Instituto Avon que falam que 35% dos homens só escutam homens, né? Então, assim, a importância de nós estarmos aqui discutindo isso é para que outros homens, até mesmo aqueles que já cometeram algum tipo de violência, possam nos escutar também, né? Que existe também essa questão de eles precisam, né, nos escutar, eles precisam conversar, eles precisam expressar também as suas questões, porque de vez em quando alguns homens vivem muito das suas violências, muito dessas violências vivem de traumas anteriores, né? Então, a importância deles escutarem outros homens, de botarem esses sentimentos, esses traumas para fora, é para que a sociedade e eles consigam cada vez mais ser, como posso dizer, mais justos, mais parceiros, enfim, né? Então, realmente, olhar para essa trajetória e apontar algumas melhorias. Exatamente. Tem um programinha que é do Instituto Papai. Ele mostra, assim, é um desenho, né? Ele mostra um pouco da convivência de uma criança junto com os pais, né? Assim, e ele fica transitando entre momentos de violência e momentos de afeto entre a família, Certo. né? Entre a criança vendo ali o pai e a mãe discutindo em alguns momentos. E assim, nesse vídeo, né, ele chega a demonstrar tudo isso que ele viveu dentro de um outro relacionamento. Sim. Né? E assim, que aí ele chega a levantar a mão, né, a criança chega, depois, né, claro, adulto chega a levantar a mão, tal, ele reconhece esse erro dele, né? E assim, é importante reconhecer esse erro para que a gente não reproduza, né? E isso mostra que não é só dentro de um desenho, dentro de um filme, mas que é dentro de também tá dentro da sociedade brasileira, né? Eu fui orientador social, né? E assim, alguns dos meus alunos, eles já chegaram a falar sobre essas questões de pais e tudo mais, que levantavam a mão, levantavam a voz,
né? Que assim, a violência ela não é só na questão de bater ou da questão da violência sexual, mas também de, como por exemplo, o Instituto Gueredés, ele levantou 5 questões, né, sobre a questão da violência, que é a patrimonial, né, que quando o homem não deixa a mulher exercer seu poder financeiro, né, e entre outras questões, a moral, quando a injúria, a difamação, calúnia, né, e psicológica, sexual e física. Assim, e nesse vídeo ele demonstra basicamente tudo isso, né, do Instituto Papais. E o interessante é que o menino, né, que cresceu e levantou a mão, e ele vai reaprendendo, vai tentando entender os seus afetos, os seus relacionamentos, para que ele não reproduza nada disso, né? E é importantíssimo que a gente entenda essas questões, né? Sim, para ser mais saudável, né, para os dois, Exatamente. tanto para a mulher quanto para o homem também. Exato. E a gente sabe que se existe a vítima, existe alguém que está praticando a violência. E o nosso objetivo aqui não é apontar culpados, mas sim levantar essa questão e essa discussão. Leandro, você como comunicador, né, a importância de trazer os homens para essa conversa, se analisar, debater e chegar a evoluções, né, discussões. Sem dúvida, que tema importante, que é sobre cultura, né? Eu acho que a questão é como transformar essa cultura que vem de alguns séculos, né? É um trabalho difícil, mas eu vejo que ele avança. Mas acredito que promover em comunidades, na sociedade como um todo, discussões e roda de conversas, né, mediadas por pessoas que sabem conduzir esse assunto, seria muito bem-vindo e cada vez mais, né? Colocar, né, para que os homens possam falar. Eu acho que os homens precisam verbalizar, eles precisam se abrir também, né, com todos os seus traumas e dificuldades. Por que é que às vezes eles, muitas vezes, né, promovem ou fazem esses 5 tipos, né, de violência? O que acontece? Por quê? Né? Eu acho que eles precisam falar mais. Então, assim, passa muito pelos homens conseguirem abrir, né, o seu coração, serem entendidos também, né? Em espaços públicos. Sim. Eu acho que além da internet, que ajuda muito, esse programa que você citou, João, Papai... Instituto Papai. Eu acho que é uma vídeo animação. em questão, o nome dele, Minha Vida de João. É um ponto de partida importante, né, através de mídias do audiovisual, mas mais do que isso, eu acho que em todas as comunidades, na cidade, nas igrejas, enfim, nas escolas, a promoção de uma conversa olho no olho, né, mediada por quem consegue conduzir, né, entre os homens e as mulheres, para que esses 5 tipos de violência, muito bem lembrado, né, a primeira violência que a gente vem à mente é a física, né, que acontece, mas tem outras 4, né? Outras 4. Tema muito importante, eu como homem estou assim, sempre muito aberto para falar sobre isso. Sim, e também, né, esses homens, na maioria que praticam a violência, eles também são vítimas de uma sociedade, aí como você falou, as emoções reprimidas, muitas coisas também que podem ocasionar tudo isso. E, vereadora, trazer também a comunidade, como o Leandro citou ali, né, quais ações o município pensa, o poder público pensa, principalmente, né, nessa data, ao decorrer desses 21 dias. Legal. Júlia, essa campanha do Laço Branco já é um início, né? E eu vejo que a gente tem aqui 2 homens que têm uma história, que têm uma influência, né? Seja num grupo pequeno da sua família, com um grupo de amigos, já é um começo, já é uma forma da gente combater esse machismo. Tem um dado interessante, né, publicado pelo Instituto Poder Data, que fez uma pesquisa em 2021 com alguns homens. E 80% daqueles homens que responderam essa pesquisa afirmaram que existe sim machismo no Brasil.
mas somente 8% desses homens se reconheceram quanto machistas. A conta não bate. A conta não bate. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente poder combater esse tipo de violência é também os homens se colocarem à disposição, como o Leandro acabou de falar, para poder entender o que de fato é esse machismo, como que isso está inserido no nosso dia a dia, seja através de um desrespeito com uma mulher, não somente no âmbito da questão sexual, mas também, muitas vezes, de não dar o espaço de fala, né, em uma reunião, por exemplo, de negócios, a gente colocar alguns estereótipos de que, por exemplo, uma mulher, um carro está dirigindo mal, tá ali com algum problema no trânsito, certeza que é uma mulher que está dirigindo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso né, sendo dito? Então, a gente também tomar cuidado com algumas falas nossas no dia a dia ajuda muito a gente combater esse tipo de machismo. E eu vejo que é importante a gente ter homens posicionados, né, em rodas de amigo e aí realmente colocarem ali que às vezes algum comentário, algum comportamento que não é legal, né, para a inclusão das mulheres, isso traz, de certa forma, um choque, né, para o status quo, para o status de que aquilo, de certa forma, é normal na mentalidade de algumas pessoas, porque elas cresceram, né, com essa mentalidade. Eu vejo assim que a gente nunca vai conseguir ter uma igualdade entre homens e mulheres, até porque nós somos muito diferentes, né, nós temos características diferentes, mas a questão é o respeito que a gente precisa promover nesse cenário, e isso também começa desde a infância, né, o que você falou sobre a questão das emoções reprimidas, desde criança a gente estimula que os homens sejam fortes, durões, que não chorem, que não expressem suas emoções, né? Que não tenham essa sensibilidade. Isso tudo traz uma consequência para a relação que ele vai ter no futuro com outras mulheres também. Perfeito, vereadora. Parece até pouco, né? Mas se policiar com essas pequenas ações também faz diferença, né? São coisas que são naturalizadas. Bom, João, você também falou da sua experiência como conselheiro, né? Como você analisa aí a juventude, esse posicionamento dos jovens meninos? Bom, do período que eu fui conselheiro, assim, a atuação do conselheiro ela não foi muito efetiva na cidade, né? Principalmente que a gente teve algumas questões de discordâncias entre os próprios conselheiros, mas enfim, assim, eu acredito que a juventude, ela primeiro precisa, assim, nas escolas mesmo, precisa de terapeutas, precisa de assistentes sociais para que, desde o primeiro momento, assim, uma desilusão amorosa, sabe? Assim, o garoto, o homem ali, dentro do grupo dele, ele precisa se demonstrar eu sou mais, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, assim, ele não precisa se demonstrar assim, né? Ele pode se demonstrar uma pessoa frágil naquele momento de desilusão amorosa, né? Ele não precisa, vou correr atrás de Deus e o mundo. Não é assim que a coisa funciona, cara. Eu acho que passa muito pelo que você falou, essa questão da violência, muitas vezes acontece por questões emocionais, inclusive afetivas e de desilusões amorosas. Exatamente. Né? A passa de acontecer, infelizmente, tragédias. Né? O homem, ele tem uma dificuldade enorme de se sentir rejeitado. Exato. Né? Mas ele precisa lidar com isso. Então, alguns grandes poetas escreviam músicas. Né? Eu acho que o homem aprender também a fazer do limão uma limonada, né? E não partir para um desses tipos de violência, né? Então, assim, vamos compor uma música de desilusão amorosa, vamos fazer um vídeo, enfim, né? Se expressar de outra forma essa dor, né? Que o homem sente. Por exemplo, como você deu, num caso de ele ser... a namorada terminou com ele, né? É só um exemplo, mas um exemplo que acontece todos os dias. Né? E assim, e dessa questão de, por exemplo, a namorada terminou com ele, é que desse contexto machista é que vem a questão da violência moral, né? Sim. É que vem e, assim, a violência moral, ela vai falar que a menina, não, a gente terminou, ele vai falar que ele terminou porque a menina era feia, porque não fazia isso, porque não fazia aquilo, porque era... Vai jogar... Vai escalonando. Exatamente. E assim,
E no final não é nada disso, né? E geralmente nunca é nada disso, né? E, assim, os jovens, eles precisam aprender a lidar com seus sentimentos, precisam aprender a chorar, porque o homem também chora, né? Aí, eu acho que uma série que é muito interessante em relação a isso, que também fala sobre a questão do amor próprio também, é Sex Education, né? E ele fala ali sobre a questão de aprender a amar os próximos e ter um amor próprio. Que tem um personagem que é um rapaz negro, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele demonstra muito isso, né? E é você ter o amor próprio e você conseguir demonstrar que você também respeita os próximos, né? Que você também entende a dor do próximo e você, assim, está ali para acolher. Os jovens, hoje, eles precisam de mais acolhidas, né? De lugares para serem acolhidos. E, assim, dentro das escolas, eu sei que para algumas pessoas, por exemplo, no debate que eu assistia a Mara falando, minha mãe, ela falou que, a Malu também, né? Que a população negra dentro das escolas é a que mais tem mais evasão, né? E assim, a escola hoje não é um lugar de acolhida para essas pessoas e que precisa, né? Porque precisa ser um lugar de acolhida para que elas consigam entender toda a sociedade e consigam também entender seus sentimentos, porque senão depois vai para casa, depois reprime todos os seus sentimentos, não consegue fazer o seu desenvolvimento social da forma que precisa, né? E com isso vai acarretando uma bola de neve que vai gerando essas questões do próprio racismo, do próprio machismo, Sim. enfim. Bom, Leandro, além de profissional, também é pai de 2 meninas, né? Já quase mulheres. Bom, como você analisa essa diferença de geração de mulheres que também agora já não aceitam mais coisas que antes eram aceitas e desses homens que são amigos, que você observa aí nesses relacionamentos? Olha, eu sou muito otimista porque eu me vejo um homem em evolução, até por esse motivo de ter em casa 4 mulheres, a minha esposa, as minhas 2 filhas e tem a Penélope, a nossa filha canina. Então, assim, e eu lá. Eu acho que nos últimos 20 anos eu olhei a vida de outra forma, até por conviver, assim, dia a dia com essas mulheres. Então, assim, me considero hoje muito menos machista do que era há 30 anos, 20 anos atrás. Sim. Porque é o ambiente que faz a gente entender, aprender, acolher. E eu tenho a sorte de ser muito ouvido também. Então, eu consigo expressar verbalmente, né, meus descontentamentos, minhas frustrações, enfim, minhas tristezas, alegrias ali. Então, acho que é uma parceria. E esse acho que é a grande saída, né, para a sociedade, para o mundo. O homem e a mulher entender que eles são, que é a coisa mais maravilhosa que existe, né, essa união, né, mas essa parceria, né. Me preocupa às vezes eu ver algumas mulheres muito bem esclarecidas, bem empoderadas, tal, ridicularizando homens também, em muitos momentos, né. Eu vejo algumas mulheres em rodas de conversa fazendo um papel, reproduzindo um papel machista ao inverso. Isso também não é bom, porque acirra só essa guerra dos sexos, né? Eu lembro de uma novela dos anos 80, né, com a Fernanda Montenegro e o Paulo Altran, grandes, que chamava Guerra dos Sexos. Então, isso é antigo, mas eu acho que a tendência com a evolução, né, da nossa cultura, é entender que é uma parceria. Tem hora que o homem precisa de um ombro e precisa se abrir, e a mulher precisa entender. E muitas vezes vice-versa. Mas é claro que ainda falta muito e o Brasil é um país ainda muito machista. Então temos uma caminhada longa aí pela frente, hein? E acho que eu queria colocar que eu acho que o local é a escola. A escola é um local que você tem seres humanos em formação, né? Os jovens,
E você consegue, muitas vezes, tentar trazer os pais, ou seja, os adultos, para uma discussão mediada com ou psicólogos. E eu acho que a escola tem pecado muito por não fazer mais isso, né? Fazer mais e melhor, Sim, né? Acho o que no jovem Brasil passa por leva para casa também, né? Ele vai Sim. aprendendo, o pai vai vendo, como você disse que viu suas filhas e tudo mais, Sim. e vai evoluindo. Bem interessante também você falar que é menos machista do que 30 anos atrás. A gente Com está aqui certeza. realmente para ir evoluindo e para ir aprendendo. A gente precisa admitir também que a gente está em evolução Sim. para melhor. Maravilha. Vereadora, existe essa preocupação em trazer as discussões para as escolas? Sim, nós temos um projeto apresentado, né, pelas vereadoras, a vereadora Fernanda, a vereadora Inês, que coloca que precisa ter uma discussão, né, extracurricular ali com as escolas municipais sobre as diretrizes da Lei Maria da Penha, que é o início, né? Também tem uma lei já tramitando para que isso seja sancionado e isso seja incluso, porque realmente, como o Leandro falou, a escola é esse espaço educativo, mas a gente precisa também muito do apoio das famílias, né? Que as famílias sejam participativas nas atividades das escolas, para que elas possam receber esse conteúdo e entrar também nessa evolução junto com as crianças, né? Porque é também um paradoxo, às vezes as crianças elas aprendem dentro da escola um conteúdo interessante, né? Para que tenha, de certa forma, essa mentalidade de respeito, e aí chega em casa tem uma referência totalmente contrária. Então, a criança, ela é muito, né, formada, ela é muito inspirada pelas referências que a cercam. Então, dentro da sala de aula, com certeza é um espaço, mas dentro de casa, eu acredito que seja também um espaço principal ali para a sua formação, para que ela não repita padrões, como a gente estava falando no início da conversa, no futuro em suas relações sociais. Certo. Bom, temos aí o olhar do poder público, temos o olhar das escolas. João, como você analisa o olhar do mercado de trabalho? Levantar também essas discussões nesses ambientes. Olha, assim, o meu último trabalho foi como produtor de eventos. E eu aprendi muito com a minha chefe, que foi a Ivete. Assim, ela chamava todo mundo de filho, né? Basicamente, todo mundo que trabalhava na equipe dela era filho. E assim, é uma grande produtora. E muito da discussão que se leva para esse campo de trabalho, que assim, a produção de eventos hoje ela é um evento majoritariamente dominada por homens, né? E assim, ela sendo a produtora era fantástico, né? Porque a Ivete era referência e é referência para todo mundo. E assim, essa discussão eu via que no meu trabalho ela não era muito levada a sério. Como também a questão racial, que também não era levada a sério, né? E quando a coordenadora de conteúdo começou a levar essa discussão, assim, alguns homens começaram a fazer piadas, né? Então, assim, dentro do mercado de trabalho, eu acredito que assim, a gente pode pensar a sociedade utópica, sem violência, mas a gente ainda está longe, né, de tudo isso acontecer. E precisa de muito trabalho, de muito esforço, né, de muita resistência para que assim, essas discussões não sejam piadas, né, para esse tipo de pessoas. E é muito importante como pessoas como a Ivete continuam sendo referência nesses trabalhos, né? Que possam surgir outras pessoas, outras mulheres como a Ivete, para que continue sendo referência nesse trabalho, não só nesse ramo, como também em outros, né? Que a maioria, por exemplo, um ramo que todo mundo fala poderia ser voltado só para mulheres, que é a gastronomia. Hoje a maioria dos chefes os chefes renomados são homens, né? E, assim, sempre que eu me conheço como gente, foram homens, né? E assim, é isso, a discussão ela precisa ser levada a sério, não dá para e pessoas que também têm essa questão de fazer brincadeiras, para mim, no meu olhar, essas pessoas precisam levar uma certa punição dentro do trabalho, né? Porque são discussões
que essa que o pessoal faz piadas que não podem ser feitas, né? Não são mais brincadeiras, Não são mais né? brincadeiras, exatamente. Enfim. Se a brincadeira né, incita uma violência, você pode ter uma Exatamente. consequência muito negativa, realmente tem que parar. Bom, o João falou sobre referência, a vereadora também falou. Leandro, né, referência do consumo de entretenimento, de produção audiovisual, de música, né? Também consumir mulheres, acho que vale a pena essa... Com certeza, eu acho que a liderança, não é, no mercado de trabalho, eu tenho acompanhado, estou nesse mercado aí há tanto tempo, né? E eu vejo um equilíbrio. Eu acredito que está havendo aí realmente um protagonismo muito interessante, feminino, como grandes diretoras, por exemplo, de cinema, roteiristas. Não vejo nos meios mais, digamos assim, esclarecidos ou entre aspas, né, evoluídos, um grande avanço ainda a ser feito. Eu acho que está equilibrado. Vejo, sim, numa sociedade um pouco mais, menos esclarecida. Aí sim, eu acho que no Brasil todo, esse Brasil é gigante, né? Nas escolas, nos interiores, aí sim há muita diferença, há muito a ser feito, a mulher precisa conquistar muito espaço e reforço, em harmonia com esse masculino, né? Eu acho que quando você acirra ou quando você quer punir, por exemplo, também essa cultura que foi herdada de séculos, você só acirra essa guerra dos sexos, então também não leva a nada. Mas nesse nosso meio, eu vejo que as mulheres vão muito bem, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma âncora, aqui uma apresentadora, a Júlia. A gente tem, poderia ficar aqui citando N situações, né? N casos, N profissionais femininas, né? Que estão aí brilhando, né? Nesse mercado de trabalho, inclusive no corporativo. Ainda, claro, temos muito mais homens como CEOs, mas a gente vê casos brilhantes, né, de mulheres que conseguem liderar muitos e muitos homens. Com certeza. Bom, a gente já vai chegando ao final do programa. Muito importante, vereadora, trazer essa discussão, trazer os homens também para a gente conversar e, né, levantar. Aqui a gente começa essa discussão, mas a gente quer que perpetue aí pelas casas, compartilhando esse programa, levantando as discussões aí na sua mesa, na roda de amigo também. Bom, obrigada, vereadora Malu Fernandes, mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, e achei muito importante nessa última provocação sobre essa diversidade no mercado de trabalho. E é importante os homens sempre também provocarem isso, né? Não somente as mulheres levantarem essa bandeira, mas os homens também provocarem um questionamento, por que não existe mulheres talvez em um espaço de um setor, de uma empresa, de alguma discussão, de algum evento. É importante esse protagonismo também de todos para que a gente possa ter uma sociedade com mais respeito e com mais justiça. Júlia, e se você me permite, claro. Muito bem lembrado pela Malu, eu conversava essa semana com um amigo que faz parte da política, a necessidade de mais mulheres na política, assim como a Malu foi para cima, está ocupando, né, um cargo na vereança da cidade, mas as mulheres precisam se encorajar a participar da política. Vocês já, né, estou falando aqui com as mulheres agora, já estão ocupando tantos espaços, mas na política não tenho visto e acho importante, muito importante, assim como a gente tem o exemplo da vereadora Malu. Concordo. Sim. Também agradecer. Porque tudo passa pela política também. Sim, né? E precisamos de mulheres falando e se preocupando com outras mulheres também. Bom, João, muito obrigada também pela sua presença. Eu agradeço também pelo convite e isso, né? Tamo junto. Maravilha. Leandro, obrigada. Obrigado, gente. Foi muito bom estar com vocês. Prazer em conhecer o João. Verdade. Gente, obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.